Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como emular a WLC 9800 no IVNG, tá pessoal? A WLC 9800 ela é uma versão mais nova das WLCs que estão saindo no mercado, da Cisco. Muda totalmente o escopo de configuração, muda a CLI, mudou bastante coisa aí nessas novas versões que estão saindo. E você tem aí uma versão que você consegue emular bem fácil, tá pessoal? Para vocês entenderem aqui, o folder name tem que ser esse daqui, 9800CL traço, aí você pode colocar a versão que você quer. Aqui é a questão da ISO, se você for alterar, criar a sua imagem a partir da ISO, e a versão que você vai utilizar, 4 vCPUs e 4 GB de RAM, tá pessoal? Para adiantar um pouquinho aqui, eu já joguei aqui a imagem dentro dessa pastinha aqui, que é a C9800CL17, que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo duas versões, uma versão na iOS 17 e outra versão na iOS 16. A que eu vou mostrar aqui para vocês é a da iOS 17. A imagem é um pouco grande, ele tem 2 GB e 700 MB. Então é coisa pra caramba aí para você fazer o download, para você jogar dentro da sua máquina, mas funciona muito bem. Já adiantei aqui também o UNL Whopper-Fix Permission, que isso daqui é pré-rec para poder rodar bem. E vamos lá, galera. Vou adicionar aqui no meu lab de teste. Vou colocar aqui WLC. Ele vai aparecer aqui como Cisco 9800CL. Aqui você vai poder, se você jogar as duas imagens, você vai ter as duas opções, tanto a versão 17 quanto a versão 16. O ícone vai ser o mesmo, 4 vCPUs e 4 GB de RAM e 3 VNICs, tá? Isso daqui é o mínimo que você precisa para rodar ela. Eu vou colocar ela aqui conectada num switch. Beleza, vou colocar aqui a Ethernet 0 e aqui uma interface simples. Vou dar um save, vou startar ele, a WLC, e vou startar o meu switch aqui, que esse switch tem conectividade direto com a minha rede de gerência. Isso vai ajudar bastante para você poder fazer as configurações da WLC, tá? Quando ela começar a startar aqui, é bom ficar de olho para ver se você não vai ter nenhum tipo de problema, nada específico aqui, beleza? Vamos esperar um pouquinho até ela terminar de startar. O primeiro boot dela é um pouco demorado, mas depois que ele boota a primeira vez, você pode configurar à vontade aí, que aí você não vai ter mais nenhum tipo de problema. Outra coisa, você consegue fazer também, criar cluster. Você consegue colocar ele como ativo e outro como standby dentro do cluster. Você consegue, se você quiser testar algum tipo de configuração de failover, alguma coisa nesse sentido, você consegue fazer aqui no IVNG. E para a galera que está bem acostumada aí com a linha 5000, a linha 2500, 5508, linha 3000 de WLCs, muda bastante coisa, galera. Na verdade, a CLI agora ela é baseada na iOS XE. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que os mesmos comandos que você tem num switch normal, você vai ter aqui na iOS da WLC 9800. Então, o que antigamente você tinha alguns problemas, como por exemplo na CLI da WLC, você não tem o pipe include, você não consegue, tem alguns comandos que são diferentes, tem algumas configurações que não são bem estruturadas dentro do showrun, por exemplo. Por exemplo, você tem um showrun gigantesco na WLC mais antiga, nessa daqui o showrun ele é bem menor e bem melhor estruturado, tá? Tem bastante coisa que foi melhorado aí. Vamos esperar mais um pouquinho aqui que ela está bootando. Beleza, acho que já está começando a iniciar aqui. Database já está inicializado. Vamos ver aqui. Receive request from
Beleza. Vocês vão perceber que ele parece um switch 9 da linha 9000. As configurações são idênticas aos switches da linha 9000. Ó, ele está tentando inicializar o auto install. Quando ele pedir para mim aqui, deixa eu aumentar aqui a tela, só um minutinho. Beleza, aqui ele vai falar se eu quero iniciar o diálogo, a configuração automática, mas eu vou colocar aqui não. Ele vai pedir para eu criar uma configuração de Enable Secret, tá? Isso daqui é bem chato, pessoal. Tem que ser no mínimo 10 caracteres, um caractere com uppercase, um lowercase, um dígito e não pode conter cisco, tá? Então vou colocar aqui uma senha que eu tenho, que eu uso bastante para esse tipo de situação. Primeira letra maiúscula. Vamos ver se foi. Beleza, foi. Aí ele vai te dar 3 opções aqui. Ele vai falar assim, você pode iniciar o iOS sem salvar a configuração, você pode voltar para o setup salvando essa configuração e você pode salvar essa configuração na NVRAM e sair. Eu vou ir pro command prompt normal sem salvar essa configuração, tá? Beleza, vou dar um enable aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é configurar a interface de gerência, que é essa interface aqui. Aqui está como E0, só que ela vai ser a Gigabit Ethernet 1, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Show IP Int Brief. Ó, ele tem essas três interfaces que a gente criou aqui. Vou entrar aqui no modo de configuração, entrar na interface Giga 1. Deixa eu mostrar para vocês como é que ela vem configurado. Eu vou os mesmos comandos que você tem num switch Cisco normal, você vai usar aqui nas interfaces. Por exemplo, para eu adicionar o IP nela, eu vou dar um no switch port e vou dar um IP address 192.168.10.199 dentro da minha rede local aqui de gerência e vou dar um no shut aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu não vou conseguir pingar de dentro do meu IV pro meu IP aqui externo, mas da minha gerência aqui da minha máquina para dentro do IV eu consigo, por conta do problema do Firewall. Para eu poder pingar de dentro dessa rede para minha rede de gerência local, eu preciso desabilitar o Firewall da minha máquina. Como não é o caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir, deixa eu mostrar para vocês aqui, 192.168.199. Ele vai abrir uma página web normal. Só que o que acontece? Eu não criei nenhum usuário e nenhuma senha ainda para essa WLC. Você pode ver aqui, ó. Qualquer usuário e senha que eu tentar dentro dessa página web não vai funcionar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um username normal. Username admin privilege. Vamos aumentar o privilégio para 15 para poder fazer qualquer tipo de alteração. E o password eu vou colocar aqui como Cisco. Ele vai reclamar aqui que o type 0 é um tipo não criptografado e que eles recomendam o tipo 6, tá, pessoal? Então vamos lá, vou colocar aqui admin, senha Cisco. Essa é a dashboard principal, a GUI aí da WLC 9800, galera. Primeira coisa que vai aparecer para vocês vai ter um setup básico aqui que ele vai falar se você quer essa WLC como standalone, como ativa ou como standby de algum cluster. Então, se você adicionar um cluster aí, você pode selecionar qual que vai ser o papel dela. Aqui ele vai pedir o country. Então é importante você colocar o country que você tem aí. Mais para frente você vai entender por que quando você for adicionar
alguns APs. A data, e aqui ele pede para você alterar também o time zone, tá? Isso aqui é importante, que senão você não consegue dar o next aqui. Se você quiser configurar o NTP e o AAA Server, você já pode configurar, mas dá para você fazer depois. Aqui ele vai falar sobre a rede de gerência. Eles não aconselham você utilizar uma interface Layer 3 como gerência. O que eles aconselham é você adicionar um modo trunk e uma interface VLAN como gerência, que esse é a boa prática nesse tipo de situação. Aqui, se você já quiser adicionar algum SSID, alguma Wireless Network, você já pode adicionar aqui no primeiro setup, mas é melhor você fazer com calma depois. Aqui ele vai ter algumas configurações avançadas aqui, tipo o RF Group Name, o default, o Virtual IP Address, os certificados dos APs. Por exemplo, aqui é obrigatório você colocar uma senha de no mínimo 8 dígitos. E se você quiser colocar um user de gerência de AP, você pode colocar aqui também. Aqui está o summary, bem simples, o que a gente está configurando. Então praticamente dá o finish e dá um yes aqui, que aí ele vai salvar a configuração. Depois de alguns segundos aí, você vai voltar para a tela de login. Só para mostrar para vocês, olha como é que fica a configuração agora. Ó. Configuração de certificado, configuração de username, os class map, as interfaces. É praticamente um switch, galera. Tem a parte de wireless, que aqui sim fica a configuração dos AP groups, Flex Connect, vai ficar tudo aqui. Mas mudou bastante coisa e esse sistema aqui ele é mais organizado do que o anterior, pelo menos na minha opinião, tá? Vamos entrar aqui de novo, admin, minha senha Cisco. Galera, essa é a cara da nova dashboard das WLCs 9 e 800, tá? Mudou bastante coisa aqui. Aqui você tem a parte de monitoring e que você vai ter os clientes aqui na parte de wireless, estatísticas dos SSIDs, DHCP, a parte de AAA de security, tudo para a parte de monitoring aqui, tá? Parte de configuração, você vai ter várias outras configurações, mudou bastante coisa. Por exemplo, você consegue criar... mudou bastante coisa no sentido de agora você tem alguns conceitos novos de tag e que essas tags servem para você cria um site específico e aí você assinala uma tag para esse site e aí desculpa, quando você for fazer o join dentro dos access point tem uma tag específica que você pode colocar ou não. Ele tem a tag default, as configurações dos access point, dos RFs, profile, as WLAN IDs ficam aqui, protocolo de roteamento, parte de segurança, AAA, ACL, Flex ACL, você consegue colocar aqui. Que mais? Parte de administração, tem aqui as melhores práticas, tem algumas questões de backup e restore aqui. Aqui tem o call home para poder fazer ver se o licenciamento está ok, questão de gerenciamento do NTP e do horário do equipamento, e tem aqui uma interface de CLI que você consegue acessar direto da GUI. Parte de licenciamento, você tem algumas configurações aqui. Ele usa do Smart Account para poder fazer a validação dos access points. Então, como é que é uma forma um pouco diferente do que a galera usava nas WLCs mais antigas. Antigamente você tinha que comprar o pack de
de licença, instalar na WLC e aí você podia usar, sei lá, 50, 100, 200 access point nessa WLC. Agora não, agora você vai registrar essa WLC lá no seu Smart Account e aí cada access point precisa ter uma licença comprada lá no seu Smart Account. Então assim, quando o responsável de fazer a validação vai ser a WLC que vai comunicar com o seu Smart Account e o AP já tem que ser comprado com a licença correta. Se não me engano, é uma licença de Enterprise que você precisa tanto para poder funcionar normal, quanto para, se você for utilizar DNAC, você precisa de uma licença específica, tá? DNA Center, no caso. E aqui tem a parte de troubleshooting, galera. Então aqui, se você tiver algum problema, você pode fazer captura de pacote direto na GUI. Questão de logs aqui vai mostrar todos os logs da própria WLC. Core dumps, se você tiver algum problema específico na WLC, um reboot, algum bug, alguma coisa assim, você pode tentar retirar os core dumps e mandar para Cisco. Que mais? Desculpa, galera. Acho que é mais ou menos isso, pessoal. A WLC é bacana você conseguir emular ela aqui no IVNG, porque é um equipamento novo, por exemplo. Tem algumas configurações que são bem diferentes da WLC antiga e às vezes você quer se familiarizar um pouco em como funciona essa WLC nova. Se você estiver fazendo algum projeto de migração, ajuda bastante. Dá para você colocar access point para fazer essa interligação com o IVNG. Eu não tenho nenhum access point, mas a galera que tem consegue fazer e funciona bem, tá bom, pessoal? Valeu, abraço!